Ainda mais quando a gente deixa o milindre, a raiva, o orgulho, né? Não vou levar desaforo para casa. Pois é, não vou engolir sapo, tá? Então, pensa muito, porque a consequência virá. E muitas vezes, aquela decisão que a gente está tomando, que a gente acha que vai resolver os nossos problemas, é ela que vai dar início a problemas muito maiores. Então, tem que se pensar direitinho. Ver tudo direitinho, o que é que se tem que fazer. Agora, realmente ninguém é obrigado a conviver com quem não gosta, não é? Então, se alguém não mais deseja espontaneamente seguir contigo, não te transformes em algema ou prisão. Deixa a criatura seguir o rumo dela. Vai com Deus, né? Ora para dar tudo certo. Porque a gente recebe as rebarbas quando não dá, né? Viva conforme lhe convém a consciência, porque estará, porém, onde quer que vá, sob o clima que merece. Vamos ter muito cuidado com a nossa consciência, com as atitudes que a gente vai tomar, porque muitas vezes a gente toma atitude que nem deseja só para fisgar o outro ou a outra, né? E depois se arrepende amargamente disso aí. Mas nada está perdido, né? Quando muda uma situação, não penses que a felicidade acabou. Claro que não. Ah, mas eu fiz a minha escolha. Não existe só uma alma encarnada nesse mundo para dividir a vida com outra alma, não. São almas e almas que estão aí para fazer reajustes emocionais nesse mundo, né? Às vezes um casamento começa, rapidamente termina e não deu certo, mas foi importante para aquelas almas naquele momento. E ela encontra uma outra alma que vai viver feliz com ela, enquanto durar aquela encarnação ali, vão sublimar sentimentos. Então não é porque um casamento foi ruim que o outro também vai ser. Não temos que pensar dessa maneira. Como não é porque um foi muito bom que o outro também não vai ser. Porque eu tenho uma amiga que fala, Deus me livre, eu não caso de novo. Meu casamento é ótimo, vai que depois eu arranjo uma tralha. Eu falei, mas você não arrumou uma tralha primeiro, pode ser que o outro também seja tão bom quanto, né? E como a vida realmente acaba estando do jeito que a gente quer, porque, mas e se o outro não quer? Mas aí é problema do outro. Aí entra aquela questão, se eu não coloquei nos ombros dele o fardo de me fazer feliz, independentemente da atitude dele, eu estarei feliz. Porque nós temos que ser felizes pelo que nós somos, pelo que a gente faz conosco, pelo que a gente faz com a vida da gente, né? É importante a gente pensar sobre isso também. A cada momento, cada um de nós está passando pelo processo de ser e de tornar-se. E isso só nós podemos fazer por nós. O outro não pode fazer nada. Como as pessoas, os nossos relacionamentos, tudo muda. E ainda há muito a aprender sobre o amor. Se não conseguirmos alcançar os nossos objetivos num relacionamento, outros estarão aí no nosso campo de energia para acontecer, né? Há sempre alguém à espera da pessoa na qual você está se transformando. Porque toda mudança, toda dor, todo sofrimento provoca mudanças grandes em nós, né? Se fizermos um balanço de atitudes que tomamos hoje e que não deram certo, amanhã nós não vamos repetir essas atitudes, que elas não deram certo, não fizeram a gente feliz, então não vamos fazer de novo. Então, quando uma relação não deu certo, é feito um balanço sobre tudo isso, não deu certo. Então tá, ótimo, não vamos repetir os erros, os mesmos erros, vamos mudar de atitude. Vamos ver o que não deu certo e parar sempre de culpar a outra pessoa, porque a outra pessoa não é culpada sozinha, não. Essas parcelas de responsabilidade são divididas. Claro que a gente pode ver um muito mais desvirtuado que o outro, mas acontece que a ação gera reação e a gente sempre, diante de atitudes indignas,
não tem reações lá também muito dignas, né? E acaba fazendo bobagem. Então é isso aí, ó. Quando muda uma situação, não penses que a felicidade acabou. Se for de tua vontade, ó, concede-te outra oportunidade. E isso é importante demais para a nossa vida, né? Isso é que a gente tem que ter em mente. Uma vida não acaba porque acabou. Essa questão aqui do Flávio de Covatti, do estar sozinho, ele fala muito sobre isso. As boas relações afetivas são ótimas, são muito parecidas com o ficar sozinho. Ninguém exige nada de ninguém e ambos crescem. Relações de dominação e de concessões exageradas são coisas do século passado. Cada cérebro é único. Nosso modo de pensar e agir não serve de referência para avaliar ninguém. Nós não podemos esquecer que nós temos livre-arbítrio, temos a nossa capacidade de escolher esse ou aquele parceiro, esse ou aquele consorte. Então, a vida, ela é dessa maneira, em planos de provação e expiação. Nem sempre as nossas escolhas são boas, né? É necessário ter elegância. Elegância. A gente fala em elegância, logo pensa no modo de vestir, de trajar, não é? Mas ela é muito mais do que isso. Elegância vem do latim legere, que quer dizer escolher. A mesma raiz de ler, de inteligência, mesma coisa. Então, elegância é escolha. Então, elegante é aquele que sabe escolher. Então, quando a gente escolhe bem, a gente é elegante. Escolher bem as nossas atitudes, escolher bem o nosso modo de viver, isso é elegância, né? Então, aquele que consegue escolher bem as suas atitudes, o seu modo de vida, né? Escolher, respeitar a decisão do outro, é elegância. É o que temos que fazer, né? Respeitar a atitude que o outro está tomando também é elegância. Então a gente tem que pensar que nós, ao colocarmos uma aliança no nosso dedo, diante, seja lá de um ministro de uma igreja, ou só um para o outro, não é? Fazendo ali juras de amor, abençoados por Deus, que isso vai durar para sempre, vai depender da atitude que a gente tomar. Essas alianças não são algemas, elas simbolizam uma eternidade, né? Um amor que não deve ter fim, por isso que ela é redondinha, não tem início e não tem fim, né? Então tem que ser esse sentimento e respeitar a decisão, mas sempre respeitar muito isso aqui, ó. Somente no limite da resistência, sejas tu quem tome a decisão. Porém, não te apegues ao outro até a consumação da desgraça. Muitas vezes a separação é a solução para a felicidade, não só desses dois que estão aí unidos nesse mundo, né, por uma assinatura num papel, ou também, né, visando o lado das almas que se chegaram ali e que fazem parte daquela história. Conheço casais que se separaram e se tornaram amigos. E os filhos saudáveis, sem problema nenhum, eles se respeitam, ele admira muito. Eu até tive um amigo professor que ele se separou da mulher, mas ele elogiava tanto aquela mulher pra gente, né? Ele dizia, ela era espetacular, uma pessoa inteligentíssima, ela era professora de francês, ele professor de português. Ele falou, nós só não conseguimos viver como marido e mulher. Mas ela é uma pessoa 100%, ela é fantástica, né? E ela falava o mesmo dele, olha que legal, né? Olha que bacana isso aí, não deu certo juntos. E eles se davam muito bem, e ela estava numa nova relação com outra pessoa, e ele, amigo do outro, se tornou, né, amigo do outro. Porque realmente ele falou, eu amo essa mulher, mas não como minha companheira de vida, porque não dava certo, mas ela merece tudo de bom. Então é uma relação saudável, né, civilizada, e a gente tem que ter isso em mente.
Nem todas as pessoas têm essa abertura, né? Mas o importante é a gente tentar ficar juntinho. Olha só, 3 a 5% dos mamíferos encontram um só parceiro. Lontras, castores e lobos. Só tem um amor na vida. Não é que a gente deva seguir isso, não. É para a gente ver que até no reino animal nós encontramos essas ligações eternas, né? Para eles, né? 6% das 300 espécies são monogâmicas, como o gibão, um tipo de águia que mostra o seu compromisso com um voo de acrobacias. Ela é linda, então ela está sempre renovando os seus sentimentos para sua parceira, para sua fêmea, em voos acrobáticos, né? E ela tem aquela fêmea como o amor da vida dela para sempre, né? A ratazana da pradaria do sexo masculino, que irá acasalar apenas com uma fêmea com quem perdeu a virgindade. Olha que linda! Ela não. A fêmea acasala com outros machos, mas ele é fiel a vida toda. Que coisa mais linda! Ele perde a virgindade com ela e ela é o grande amor da vida dele. A ratazana da pradaria. É igual um esquilinho, ela é maiorzinha. O abutre negro e as salamandras de costas vermelhas também são monogâmicos, têm um amor só. Agora, os pinguins, ao que, né, todo mundo pensa que eles são monogâmicos, é só por uma estação. Na próxima estação, eles já se acasalam com outras fêmeas. Agora, naquela estação, não. Eles, inclusive, eles guardam os filhotes, né, os machos, né? Raposa dos pampas também são monogâmicas, cegonhas. Por isso que a nossa ararinha azul está em extinção, porque ela também só tem um amor, né? Se o seu amor for morto, aprisionado, ela não acasala com mais nenhum. Ela também é monogâmica. Então, as cegonhas, as araras, a ararinha, que é um outro tipo, o chacal, olha o chacal, né? Que é aquele que a gente se assusta, né, com o chacal, também só tem um amor. As corujas são monogâmicas. O condor, o antílope africano, né? Então a gente vê esses bichos, alguns, né, que nos metem medo, chacal, mas esses animais só têm um amor na vida. Nós não precisamos ter só um amor na vida, porque nós sabemos que as nossas paixões precisam ser sublimadas para aumentar a parentela espiritual. Mas o ideal é que a gente fique com esse amor em cada encarnação. Que a gente seja monogâmico, como esses animais aqui, que a gente leve, né, até o finzinho da nossa encarnação, aquela relação com aquela pessoa com quem a gente combinou isso aí, mas se não der, o divórcio é a solução. Muita paz para todos, que continuemos a estudar essa doutrina maravilhosa, né? E sempre lembrando que todas as pessoas, por mais defeitos que a gente vê nelas, o nosso parceiro, a nossa parceira, por mais defeitos que a gente veja, eles têm muitas qualidades, muitas. Só precisam ser vistas por nós. E às vezes são qualidades tão grandes que muitas vezes superam o amor que não se tem mais. Mas aí surge uma admiração tão grande que supera isso aí, né? E assim a gente vai levando. Não estou mandando ninguém empurrar nada com a barriga, que isso é terrível, né? É apenas descobrir no parceiro ou na parceira algo que ainda interesse tanto, que os faça ainda querer ficar juntos e caminhar até o finzinho aí da encarnação. Muita paz para todos.